Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Castback Hype. Olha aí, voltamos mais uma vez, este novamente especial. Tivemos um episódio há pouco tempo, não é isso? De aniversário do nosso amigo Rodrigão, né? Que falamos de um filmaço e hoje estamos voltando aqui para mais um aniversário no Castback. Aniversário de Nicolas Kituk, meu amigo. Como é que você tá, Nicolas? Tudo tranquilo? Cara, tudo certo, tirando uma gripe aí que me pegou, mas estamos aqui para esse episódio maravilhoso, né? Acho que o filme escolhido também... Acho que assim, a gente fala de aniversário, a gente fala de recomeços, de novas etapas, né? Eu acho que nada melhor do que trazer um filme como Missão Impossível, né? O Protocolo Fantasma aí, que é esse refresh na franquia. É, onde começou a formulinha, né, cara? Depois daí foi... Exatamente. Só vamos colocar dentro da fórmula e mandar embora. E juntamente conosco, Edu Schneider. E aí, Edu? Fala, parabéns, Nicolas. Cara, aí que coisa, né? Voltamos a Budapeste e continuamos sem saber o que aconteceu com Jeremy Renner e com Scarlett Johansson, cara. Mais Olha uma aí. vez, né? Teve o filme da Viúva Negra, não ficamos sabendo. Teve agora Thunderbolts, continuamos não sabendo. E agora descobri que em Missão Impossível ele também foi a Budapeste, cara. E não resolveu nada, continuamos sem saber. É um mistério, cara. Olha aí, rapaz. Esse negócio do Budapeste era uma jogada tão certa, né? E aí esse cara vai e inventa uma parada nada a ver. Mas enfim, maravilha. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, bora pro filme, né? Que hoje tem emoção, entendeu? Hoje tem ação pra gente Tem comentar. Lalo Schifrin. Pena Lalo que a gente não Schifrin. pode botar a trilha, né? É, hoje... Isso é uma parada que me entristece bastante no YouTube, cara. E mesmo quando a gente coloca uns pedacinhos aqui e ali, é muito temeroso de falar assim, putz, vamos derrubar o episódio, porque a gente tá colocando, sei lá, 7 segundos de música, de trilha sonora pra causar aquela imersão, né? Eu acho que um detalhe sobre essa trilha, antes da gente ir pro episódio em si, eu e o Edu, a gente já assistiu Missão Impossível, aí o acerto final, a gente foi na cabine. Eu não sei como é que foi na do Edu, mas na que eu fui em São Paulo, quando o filme termina, aquele IMAXzão, né, que a gente foi, cara, eles botam a trilha lá no talo, aquele tan, 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 nossa senhora, não tem como você terminar o filme empolgado, mesmo que o filme seja meia boca, aí como a gente já falou aí nas redes sociais, meia boca, enfim, ele tem problemas, mas ele termina lá no alto com essa trilha aí que é icônica. É a melhor herança da série, cara. É. Pra mim, a única coisa que se aproveita da série é a trilha sonora do Lalo Schifrin, que, Tem as cara, máscaras também. mas naquela época parecia uma máscara de bate-bola, né? É estranho o negócio, mas, pô, vale demais essa trilha, cara, não tem como você não se empolgar. Essa é uma das trilhas marcantes do cinema, cara, que você ouve, você se empolga, tipo a trilha do rock. Você escuta Gonna Fly Now, dá vontade de sair correndo, de ir malhar, Socar todo mundo. Você escuta essa música aí do Lalo Schifrin, dá vontade de sair correndo, igual o Tom Cruise aí, todo empinado lá na rua, cara. Não tem jeito. Pulando. Quem nunca pensou em pular ali as cadeiras do cinema ali, ó? Escutando essa música, tá maluco, cara. É muito boa. É muito boa. Mas vocês comentaram, né? Nós temos. Acho que você chegou a fazer vídeo, Edu, do Missão Impossível? Ainda não, né? Do novo? Fiz. Já lancei ontem, vídeo. cara. O Nicolas até mandou já um bom resultado. A resenha dele aí, mas se vocês quiserem comentar brevemente aqui, a gente vai falar do Protocolo Fantasma, como o Nicolas falou, filme de 2011 lá, que deu uma repaginada na franquia, mas acho que seria interessante, né? Esse programa lança na quarta, na quinta-feira lança um novo Missão Impossível. O que vocês acharam aí do último capítulo, né? Ao que parece, pelo menos. Cara, já começou errado porque mudou de nome, né? Porque não deu certo o acerto de contas parte 1, né? Teve que mudar de nome, virou só acerto de contas, e esse virou o acerto final, que seria o acerto de contas parte 2.
Isso. Então, né, o marketing deu problema por causa do Barbenheimer na época, né? Tom Cruise quis bater de frente, achou que era o peitudo, porque o Top Gun Maverick foi aquele absurdo de bilheteria, ele achou que poderia bater de frente. Não conseguiu. A bilheteria foi bem aquém, apesar de ter sido uma ótima bilheteria, ele foi bem aquém, né, do que a galera estava esperando. Aí lançaram esse filme. A expectativa, vou ser sincero, por mais que eu goste da franquia, deu uma baixadinha depois do outro filme, que eu gosto, com ressalvas. Esse aqui consegue ser pior. Ele tem um problema de montagem nesse filme. A gente falou, até falei a edição, mas parando para pensar, nem a edição, porque a edição ela até funciona bem, né? Os cortes são legais. O problema é a montagem mesmo, é na hora de fazer a decupagem ali, das cenas que você poderia ter cortado um monte de cena ali. Tem flashbacks assim a milhão ali no filme, cara. Volta 3, 4 vezes para mostrar a mesma coisa. O Nicolas está até falando comigo, eu nem lembrava mais disso. Mas tem uma hora dos foguetes também, que mostra as bandeirinhas nos foguetes. Mostra umas 3, 4 vezes também. O close-up no pendrive do Esai Morales. Tem várias coisas lá. A frase dita pelo Ving Rhames lá, pelo Luther, repetida várias vezes. Tem algumas coisas que são bem legais, que eu até falei no meu vídeo. Uma coisa bem sofisticada lá numa cena com a Hayley Atwell, que ela é filmada em contra-plongé, e todo mundo sabe, o contra-plongé, quando é filmada, é quando a pessoa está prevalecendo em alguma situação. Ela está em posição de superioridade. E ela está filmada numa cena que ela está em perigo, ela está sendo perseguida. Aquilo ali, o contra-plongé, é como se fosse um spoiler do que viria a acontecer. Porque é ela que resolveria a situação. Se juntaria lá com a esposa daquele cara que foi pro Alasca, que aparece lá no primeiro filme, aquele cara da faca. Isso não é spoiler, porque aparece no trailer, né? Que ele voltaria. Então é ela que resolve a situação. Então aquela cena foi um spoiler. Você tem um contra-plongé que, teoricamente, você olharia ali e falaria, pô, isso aqui tá errado, não poderia ser, teria que ser um plongé aqui, né? O plano médio, tanto faz, mas não um contra-plongé. E aí ele tipo te dá um spoiler. Então, ao mesmo tempo que tem uma sofisticação, tem esse problema da montagem ali. Então fica esse sabor agridoce no final ali. As cenas de ação continuam espetaculares, até porque filmado em IMAX, cara, você vê, esse filme que a gente vai falar hoje foi o primeiro a filmar uma parte dele em IMAX, se eu não me engano são 30 minutos em IMAX, então, né, dá uma diferença assim absurda no que a gente vê, e você vendo na melhor tela, no melhor som, só isso aí já valeria você ir ao cinema. Mas, cara, não há como negar que ele é um ponto um pouquinho abaixo dos outros da franquia. O problema é que o problema não, né? Isso é ótimo. A franquia tem uma régua muito alta, né? Eu vou ser sincero, eu não considero nenhum dos 8 filmes ruins. É de bom a muito bom a excelentes filmes, entendeu? Então, como a régua é muito alta, também peca quando tem um filme um pouquinho mais abaixo, a gente vai ser um pouquinho mais cri-cri, né? Vai reclamar um pouco mais. Mas, cara, vale demais assistir, cara. Vale demais você reencontrar determinados personagens ali. O Simon Pegg, cara, é demais. Eu adoro o Simon Pegg fazendo o Benji. Tom Cruise bem, como sempre. Essa brincadeira com o cara do Alasca, eu gostei. Essa foi uma brincadeira que eles fizeram para amarrar os 8 filmes da franquia, que eu achei legal. Mas, cara, no cômputo geral, é bem satisfatório. É porque a gente tá acostumado com coisa boa, né? É assim a vida. Se você tá acostumado sempre com coisa boa, quando vem uma coisa assim, não tão boa, um pouquinho menos boa, você vai reclamar. Não tem como, você fica mal acostumado. Mas, cara, para quem for ver aí no cinema, a partir de quinta-feira, já tivemos sessões no final de semana, né? Muita gente já assistiu agora no final de semana. Eles fizeram a mesma coisa com o Premonição 6 também. Eles estão agora experimentando isso. Uma semana antes do lançamento, eles estão fazendo algumas sessões especiais, até como se fosse uma sessão teste mesmo, né? Saber ali, sentir o calor do público ali para ver se a coisa vai pegar, até para reivindicar mais salas, né? Porque se nesse final de semana antes da estreia o filme lotar, com toda certeza eles vão chegar lá nos donos do cinema e falar, ó, cara, vamos botar mais salas aí, né? Eu quero que ele dê bastante bilheteria, cara. Eu gostei do filme, não tem esses problemas, como a gente já frisou, mas, cara, no cômputo geral valeu pra caramba aí assistir mais um filme aí dessa franquia que a gente gosta tanto. Eu tô com o Edu, acho que esses problemas, assim, tanto de montagem, decupagem, eu acho que esses frames, assim, tão repetitivos que você tá assistindo, acho que, não sei se o público geral vai notar, mas quem tiver um olhar, assim, mais crítico vai perceber, porque tem muita repetição de frames, assim, de coisas que, cara, não precisava, entendeu? Acho que às vezes também o filme é muito assim, nós temos um plano, né?
Então nós precisamos fazer coisa X, e aí mostra eles fazendo coisa X. Pra ir pra coisa Y, aí mostra eles fazendo a coisa Y. Pra ir pra Z, mostrando eles fazendo a coisa Z, e não dá realmente a ação daquilo que ele tá falando. Tipo assim, ele tá explicando, tá mostrando que ele tá sendo feito, só que era mais fácil você fazer isso com o filme rolando, entendeu? Sim. Você explica o plano, né? E aí depois você vai desenvolvendo o filme em relação a isso. Mas eu acho que também pra mim um dos maiores problemas aí tá na parte dos vilões, né? Tanto o Isaiah Morales quanto a entidade é uma inteligência artificial que a gente não sente nenhum peso assim de senso de urgência, né? Acho que o Tom Cruise tá lá correndo contra o tempo pra tentar capturar ela, porque tá com essa ameaça nuclear global, né? Que ela fica o tempo inteiro ameaçando. E só que você não sente que ela realmente possa fazer alguma coisa. Ela só fica na promessa. Entendeu? Acho que se O primeiro filme mostra mais, né, Nicolas? No primeiro é Exatamente. mais ameaçadora. Exatamente. Se eles parassem, fizessem alguma coisa, tipo assim, olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Se vocês continuarem, vai acontecer isso. E realmente dá alguma coisa ali, acontecer alguma coisa, alguma catástrofe em algum lugar, pra mostrar realmente esse perigo dela, né? Você fica assistindo o filme e você não sente que ela apresenta algum tipo de ameaça, né? Fica só na promessa, como eu falei. E o Isaiah Morales, pelo amor de Deus, ele é qualquer nota aí. Se no outro ele já era ruim, agora então. E o desfecho dele então é pior ainda. O pessoal no cinema deu risada, né? Na cabine de imprensa, pra você ter uma ideia. Deu risada com o desfecho do personagem, que eu não vou falar qual que é, óbvio. Mas assim, foi como o Edu falou, eu acho que vale a pena você ir no cinema porque é uma franquia que tá a todo momento tentando melhorar na questão de ação, né? Acho que fica todo mundo esperando pra ver qual que é a próxima cena que o Tom Cruise vai tentar se matar de alguma forma, né? No outro ele foi pular do precipício com uma moto, né? A cena do trem também, são duas que eles falam bastante. E aqui a gente tem duas também, né? Que é a do submarino, que é gravada assim de uma forma espetacular. Ele tava vendo umas reportagens, né? Acho que até no Fantástico eles falando que a máscara que ele usa na cena foi desenvolvida só para isso. As câmeras também, todo o processo ali de filmagem, né? O Christopher McQuarrie com o Tom Cruise, eles têm uma dinâmica, uma química muito boa, então eles se entendem bastante, dá até para ver isso nos bastidores. E também tem a cena dos aviões, né? Que o Tom Cruise mais uma vez aí, maluco das ideias, passando de um avião pro outro sem cabo, cabo tinha, né? Com certeza. Mas a força G que ele aguenta ali é algo impressionante. E um detalhe que eu percebi, acho que não sei se vai todo mundo notar, mas pelo IMAX dá pra ver. É o primeiro filme da franquia que você atesta. Tom Cruise está envelhecendo finalmente. Ele tá com uma carinha de tiozinho aí, com um cabelinho maior, assim, que a Hayley Atwell até faz uma piadinha com ele no filme. Mas assim, no geral, foi como o Edu falou, a gente torce pra que dê bilheteria, né? Eu acho que se der bilheteria, né, que o Tom Cruise tá esperando, não vai ser o último. Eu espero que não seja, porque é uma franquia que dá pra você fazer esses filmes episódicos, né? Com o vilão da vez, eu acho isso muito legal. Eu acho que justamente quando eles tentam fazer esse universo compartilhado, vamos dizer assim, né? É o calcanhar de Aquiles deles, né? Nesse filme. Mas eu espero que dê bilheteria. O duro é que vai estrear junto com o Lilo e Stitch, né? Então corre o grande risco aí de não dar certo e fracassar mais uma vez. Tom Cruise tá com aquela síndrome de... Tom Cruise tá com a síndrome de Roberto Carlos, que é quando o cara fica velho, pinta o cabelo e deixa o cabelo comprido. Aí não tem. Ele tá a cara do Roberto Carlos. Ele fica com cara de velho. Não tem jeito, cara. A idade chega. E aí, essa coisa dele continuar fazendo filme de ação, eu fico me questionando. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu fico me questionando que ele tá me lembrando muito, sabe quem? O Roger Moore fazendo 007. Lá no final, ele já tava bem coroa. Você olhava e pintava cabelo, porra, a pele já bem murcha, aí contracenando com as garotinhas, começa a contracenar com garotinha, já fica esquisito. Ele nesse filme com a Hayley Atwell, você já olha assim e fala, porra, cara, já tá demais isso aí, cara, ele já tá muito coroa pra ficar com ela, entendeu? Então pode ser que dê algum problema. E eu me lembrei, só pra gente daqui a pouco passar pro filme, eu me lembrei
muito do Ultron, cara, do filme da Marvel, na Era de Ultron. Essa porcaria desse vilão que parecia ameaçador, chega no final com um peteleco e resolve a situação. É a mesma coisa a porcaria da entidade. Os caras passam pro analógico e resolve tudo. Só passar para analógico. Não, agora vamos fazer tudo analógico. Pronto. E vai resolver. John, Ligou o modo avião. Quando você vê a resolução dessa entidade, cara, você vai falar, não é possível. Tem gente que reclama do final do Guerra dos Mundos. Vai ver o Missão Impossível, vai parar de reclamar. Tom Cruise, então, cara. Mas isso é uma coisa, pra gente já emendar pro Protocolo Fantasma, isso é uma coisa que eu acho que é uma problemática também. Desde o filme anterior eu comecei a achar isso. Com os trailers e a divulgação desse novo, eu comecei a identificar também que é você querer criar um universo, entendeu? Cara, tu não precisa disso. Esses filmes têm que ser episódicos, cara. Saca? Ele tem que ter começo, meio e fim, acabou. Entendeu? A graça é de tu vai fazer uma maratona. Eu tenho certeza que a gente tem o mesmo pensamento aqui, porque a gente gosta de todos esses filmes. Cara, tu assiste o 3, depois tu assiste o 1, depois tu assiste o 6 e vai pro 8 e ferre-se, entendeu? Qual que a gente vai ver agora? Vamos ver o do Burj Khalifa, que é esse que a gente vai comentar hoje, dele subindo lá o prédio do Dubai. Não, e depois a gente vai ver o do pulando do penhasco, porque, cara, você tá querendo ver as cenas de ação no final das contas. Então, pra que você fica criando todo esse aspecto de, nossa, vamos fechar aqui todos os 8 filmes em um só? Cara, ninguém liga pra isso. Assim, não precisa se incomodar com um roteiro fechado, com a finese da história. Não precisa. Não precisa. Faz o que você tem que fazer e acabou. A Marvel, é difícil não ficar falando da Marvel o tempo todo nos nossos episódios, mas a Marvel entendeu isso quando ela criou aquele conceito de merda todo cagado lá no Vingadores Ultimato, que é só pra fazer funcionar o que ela quer que faça, entendeu? E é isso, cara. E em determinados aspectos, o Missão Impossível entende isso dentro de si. Mas essa necessidade, o capítulo final, né, One More Time, eu preciso de você só mais uma última vez. Ah, cara, assim, pô, dá licença, entendeu? Tô o cara do Tom Cruise que vai se jogar de algum lugar de novo, entendeu? Pô, é a cara dele. Vai fazer o que da tua vida, Tom Cruise? Tu não tá fazendo nada aí, cara. Agora recolhendo sangue de Cientologia? Pelo amor de Deus, cara, tu vai fazer mais. Ele saiu da Cientologia, né? Ele saiu agora da Cientologia, saiu. Por isso que ele tá ficando velho, né? É verdade. Retrato de Dorian Gray. Mas por isso que agora ele tá ficando velho. Eu acho que nessa parte da gente, né, ter esses filmes episódicos, eu acho que o 4, o 5 e o 6, que se você pegar eles, né, um conversa com o outro, eu acho que funciona. Né? Funciona, porque é básico. Exato, porque no final do 4, mesmo que, né, tenha essa ligação, ele tá falando, sua próxima missão é ir atrás dessa sociedade. Eu só não lembro o nome da sociedade, gente, desculpa. Mas enfim, que aí vai dar no... Oi? Spectre, não é mentira. Não é Spectre. Spectre do 007. É porque a trilha é tão parecida com o 007. Mas filme. No 5, né, que a gente tem aquele vilão que eu também não recordo. A Nação Secreta. Nação Secreta, isso. E que também desemboca lá no 6, no efeito Fallout. Então tem essas ligações, mas são 3 filmes assim, que eles funcionam sozinhos, entendeu? Agora, o 7 e o 8, eu acho que ele tem esse problema justamente por isso. Ele quer se explicar demais, ele quer falar muito, fulaninho é desse filme aqui, que fez isso, porque a gente tá fazendo isso, porque no terceiro acontece tal coisa, que vai ligar aqui na frente. Eu acho que ali foi demais. Se você for olhar, a partir do 3 já tem uma certa ligação, né? Porque tem a coisa da mulher, o filme é dirigido por J.J. Abrams, que aí agora volta como produtor nesse filme, então ele meio que já consegue, é assim como se fosse um preâmbulo do que viria a acontecer, culminar nesse filme de agora aqui do Protocolo Fantasma. É o primeiro filme que não tem número, né? Os outros são 1, 2 e 3, esse aqui não tem número, ele começa a ter um nome próprio. Mas é a coisa também do 007, que fez a mesma coisa. O 007 também, lá tinha uma pequena interligação. Era a Moneypenny que aparecia, era aquele agente americano que sempre aparece, né? Mas, cara, os filmes eram episódicos, como o John falou. Você assistia lá o Diamantes São Eternos, você depois podia pular por Só Se Vive Duas Vezes, voltava lá atrás, assistia o Dr. No, Goldfinger, e não fazia diferença, porque cada filme era episódico. Aí, a partir do Daniel Craig já começou a ficar interligado, se bem que acho que foi feito melhor. O 007 eu acho que fica mais amarrado. Esse último que
né, que já é mais fraco, um pouco mais fraco, mas também eu ainda acho legal. Com exceção do Quantum of Solace, que parece uma coisa muito à parte da franquia, que é uma porcaria, né? A Olga Kurylenko tinha que ter feito igual fez agora no filme da Marvel, lá do Thunderbolt, limar a Olga Kurylenko e seguir o filme, porque ela, cara, ela não é atriz, ela é muito bonita, tudo mais, mas é muito fraca. Mas aqui, cara, nós temos um ótimo diretor, né? Nós temos o Brad Bird, primeiro filme dele em live action, mas o cara que fez, né? Porra, fez o Ratatouille, fez Os Incríveis, que é maravilhoso, né? Gigante de Porra, Ferro. Gigante de Ferro, que, porra, é uma das animações mais maravilhosas e subestimadas, porque quase ninguém fala, mas é maravilhosa. E o cara tá aí, cara, e, porra, filmaço. A gente falou de montagem, que a montagem do filme atual é uma porcaria. Aqui nós temos Paul Rich, o cara que trabalhou com o Brian De Palma lá no primeiro filme, fez Carrie a Estranha, fez Curtindo a Vida Doidado, fez a trilogia clássica do Star Wars. Então, baita de um editor, cara, aqui no filme. E aqui a edição, a gente vai comentar determinadas cenas aqui, a edição desse filme é um primor, principalmente naquela cena lá do quarto, cara, que fica fazendo uma montagem em paralelo. O filme já começa com uma montagem em paralelo ali, estão acontecendo 2 cenas ali. E aí, inclusive, para quem é fã de Lost, já fica satisfeito logo no começo, né? Que aparece lá o nosso querido Josh Holloway, né? Que morre logo no comecinho. E aí tem uma coisa curiosa, né? Eu até pedi pro Nicolas separar, porque os filmes da Pixar tem sempre um easter eggzinho que aparece em todos os filmes, que é o A113. O que é o A113? O A113 é uma sala de aula que tinha de várias pessoas, de vários desses membros aí da Pixar, estudaram lá na Universidade de Los Angeles, e esse era o número da sala que eles estudavam. E aí, pô, o Brad Bird, o Pete Docter, que agora é o comandante da Pixar. Então, todo filme eles colocam esse easter eggzinho aí. Aí tem Vida de Inseto, Toy Story, Os Próprios Incríveis, tem todos os filmes, Ratatouille. E aí, naquela hora, todo mundo vai lembrar, eu fiz até questão aí de printar a tela. Na hora que o Josh Holloway tá lá no trem, e aí ele pega aquele anelzinho dele, e aí tira tipo um sedativo e espeta no pescoço do cara, no anel dele tá escrito o quê? A113, cara, uma homenagem aí à Pixar, eu achei bem bacana aí. Quando eu vi, eu não me lembrava dessa cena, até porque essa coisa do A113, eu descobri não tem tanto tempo assim, e aí quando eu fui ver o filme agora de novo, eu falei, caraca, olha aí o A113 aí, ele vindo da Pixar fez questão aí de colocar, eu achei bem legal, cara. Não, é bem bacana, você tem um diretor. Isso é uma coisa bem legal e dá pra reparar bastante nesse que você não tem tanto nos outros. O diretor de animação, cara, ele é aquele maluco que ele é detalhe, sabe? Ele é detalhista, porque a animação você prepara cada frame. Então, assim, realmente, você tá gravando um live action, exatamente, você tá gravando um live action, pô, pode ter um copo ali no fundo da sala que você não planejou, mas apareceu, pode ter uma ferramenta jogada ali. No desenho, não. No desenho, o storyboard, cada passo, cada traço, alguém fez à mão ali, pelo menos até o dia de hoje, as pessoas fazem a animação à mão, né? Então o cara fez ali a animação, então você vê que a composição de cena também nesse filme, Edu, ela é muito assim, certinha, sabe? Ele sabe exatamente aonde a câmera vai, o limite, tudo é muito bem enquadrado, principalmente mais pra frente que a gente vai comentar, tudo é muito bem certinho assim, pro que o diretor quer, a mensagem que ele quer passar, a luz, entendeu? Pô, aquele equipamento que o filme ele abre com a cena dele, com essa cena dele fugindo, depois dele fugindo da prisão, que eu acho maravilhosa também, essa cena bem bacana. Muito boa, muito boa. Tocando ali o Jim Martin e porradaria comendo solta, e o Tom Cruise puxando aquele amigo que ele arranjou na cadeia. E aí tem um equipamento que é muito bonito, ele solta uma luz azul, que ele abre o negócio. Então você vê que também tem todo um lance muito criativo que essa franquia praticamente exige, né, cara? Que assim, você ter essa... vamos parar de tentar ser realista, saca? Vamos inventar isso aqui, vamos criar umas paradas nada a ver, entendeu? Pô, luva do Homem-Aranha pra subir o prédio e ferre-se, entendeu? É isso que a gente quer ver aqui. Eu acho que a franquia começou dando esse pontapé inicial, né? Que é um filme de 2011, o último, o 3 é de 2006, então você tem 6 anos aí de diferença um do outro. E isso é muito bacana, cara, porque outra parada também que pra mim é um choque maravilhoso. Eu não reassisti o 2 e o 3, eu não sei se vocês chegaram a reassistir, porque a gente gravou há pouco tempo atrás o 1, né, o Missão Impossível 1, lá de 96 ou 98? Não lembro agora, 98, né?
Não, 96. Já depois. 96. E eu reclamei, que eu falei, cara, essa equipe não tem entrosamento. E realmente lá, tirando o Luther, você não tem entrosamento nenhum. Aqui, cara, nos primeiros segundos de filme, o Benji discutindo com o Tom Cruise sem falar nada, tá ligado? Ele só falando, abre a cela. E o Benji, eu não vou abrir. Que você é muito chato, não sei o que. Ele abre a cela. Você não vai abrir? Então eu vou ficar aqui. Aí o Tom Cruise para, fica olhando lá, olha pros guardas desesperados lá dentro, ele fala, o cara não quer abrir e tal. Aí vai lá, abre. Então você tem já uma química, cara, muito melhor que da primeira equipe, entendeu? O Simon Pegg é fantástico. Ele fazendo papel de reclamão em qualquer filme, ele é maravilhoso, porque ele tem esse jeito dele de tá sempre reclamando, falando, ele é meio excêntrico, né? E aqui, cara, essa primeira cena do filme, essa primeira abertura já mostra que pô, é uma pegada muito mais fresh, assim, saca? Muito mais nova pra franquia. Então, acho que é bom a gente ter falado isso, né? Eu acho que esses diretores que trabalham com animação, eles estão sempre, né, com essa criatividade à flor da pele, né? Porque os filmes que eles trabalham é um mundo de possibilidades, né? Eles podem trazer o que eles querem ali e eu acho que essa visão do Brad Bird pra mudar assim a franquia, né, dar esse refresh, esse refresco, é bom por conta disso. Acho que tanto a dinâmica, né, ele sabe trabalhar também muito bem grupos, né, porque ele veio lá dos Incríveis, ele consegue trazer essa dinâmica lá. Eu sei que lá é família, mas aqui funciona legal. Ele consegue até trabalhar o Jeremy Renner, né, que a ideia original desse filme era que o Tom Cruise ia sair de cena e quem ia assumir o protagonismo dessa franquia era o Jeremy Renner. Só que o Tom Cruise gostou tanto, né, desse novo caminho que a franquia seguiu, que eles deixaram o Jeremy Renner de lado, tanto que no próximo filme, eu e o Edu, a gente já tava até comentando antes aqui no Missão Impossível 5, ele é deixado de escanteio, ele é largado lá e nunca mais volta. E graças a Deus, porque, né? Ele é fraquinho. O Jeremy Renner foi um fenômeno, né? Porque assim, ele assumiu umas 3 franquias, porque eu acho que o Bourne também ia pra ele. Uhum. Um monte de franquia ia pro cara, ele estourou na época e de repente sumiu. No mesmo momento que trouxe, levou, o cara não assumiu nada no final das contas. Não bizarro. Exato. E não vai estar nem no próximo Vingadores, né? O nome dele não apareceu. Nem na série dele, na segunda temporada. Ele recusou. Ele também não vai voltar. Ele recusou, queria mais dinheiro. Mas enfim. Acho que, né, a gente tá falando tanto nesse refresh, e eu acho que também é legal a gente falar aqui que tem um vilão, né, do filme, que é o Cobalto, né, que é a Sabine lá, que é interpretada pela Léa Seydoux. Ela vai entregar os códigos nucleares, né, da Rússia, e que a gente tem essa cena depois, né, do Tom Cruise fugindo da cadeia, né, que tava tudo planejado, entrando no Kremlin. E ali é muito legal porque tem um momento que eles estão no corredor, ele e o Benji, e eles estão com aquela, meio que uma cortina que imita o corredor. E você vê ali também todo o aspecto de humor que o Brad Bird quis trazer, que é uma coisa muito legal, porque os 3 primeiros filmes eles tinham umas pegadinhas de humor, mas não era tão escrachado, né? Você tinha aquela coisa mais tensa, mais dramática, vamos colocar assim. E uma coisa que eu vi o Brad Bird falando, que eu vi até ele vendo os bastidores do filme, enfim, que ele queria que os gadgets do Tom Cruise eles dessem problema. Então, pra tornar algo mais realista. Então, você vê nessa cena, eles estão lá, o projetor dá alguns probleminhas, né, no meio da cena. Quando eles estão lá no Burj Khalifa, que ele vai colocar a mão, a luva começa a falhar. As máscaras, né, aquela impressora da máscara também dá problema e o plano vai todo por água abaixo. Então, são pequenas coisinhas assim que ele foi colocando, né, e que vão engrandecendo o filme. E eu falei do vilão, né? Uma coisa que me surpreendeu, né, que é o Michael Nyqvist, né? Ele interpreta aí o Kurt Hendricks, ou o Cobalto, né? Ele tá atrás desses códigos. Ele tá lá em John Wick também, ele é sempre escalado pra fazer um russo, só que ele é sueco. O cara é sueco. E o sobrenome dele. O sobrenome dele é dos maiores diretores de fotografias. Eu até achei que era parente, fui até olhar, do Sven Nykvist, que era o fotógrafo do Bergman. E eu descobri, assim, surpreendentemente, fazendo a pesquisa, que ele faleceu já. Eu não sabia. Faleceu. Uhum. Ele faleceu em 2017, então pra mim me pegou aí no contrapé. Eu gosto desse vilão. Aliás, esse Dux, cara, não...
A gente já conversou nos episódios de 007, ela é muito bonita, mas sei lá, acho ela meio... Ela tá sempre com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, no Duna a mesma coisa, né? Ela tá sempre com aquela carinha de triste, de abandonada ali. Por mais que ela faça uma vilã, assassina, ela não passa aquela vibe de assassina. E a gente tem que falar da Paula Patton, cara, que ela tá maravilhosa nesse filme. Uma atriz que eu conhecia muito pouco, né? E ela tá muito bem, além de ela ser belíssima, né? Mulherão. E é engraçado porque tem que fazer um nivelamento ali, porque, cara, ela é mais alta que o Tom Cruise na vida real. Você vê ali que, né? Ele acho que ela foi esse par que romântico, ela né, tá cara? de salto e ela ainda tá menor do que ele. Eu falei, pô, peraí, né? Tem ali de câmera, né? eles fazem ali o jogo de câmera que a gente já conhece, mas, cara, ela tá muito bem também. Da equipe ali, o pior, cara, totalmente descolado é o Jeremy Renner. E a gente não pode esquecer que tem uma pequeníssima participação do Tom Wilkinson também, né? Fazendo lá o chefe lá do IMF, que ele morre logo, né? Mas ele aparece ali, que é um ator também, que infelizmente também já faleceu, né? Ator de diversos filmes aí que a gente curte, ator inglês, né? E tem uma pequena participação ali nesse filme, mas a equipe, realmente, o entrosamento é muito bom. A trilha do Michael Giacchino, que é outro cara aí que também a gente conhece de outros carnavais. E aí eu não sei vocês, mas pra mim a trilha emula demais o 007. Isso pra mim não é um defeito, tá? Isso pra mim é uma qualidade, porque você emular uma coisa que é boa, funciona, ainda mais um filme de espionagem. Esse filme tem muito uma pegada 007 aqui, até na questão do humor, né? Que o 007 também tem essa questão do humor também. Não fica só na coisa séria. Ainda mais quando era o Sean Connery, tinha, né, sempre uma vibe sacana ali, o Sean Connery com aquela cara dele de cafajeste, não tem jeito de fazer o personagem 100% sério, né? Mas aqui funciona muito bem, cara, e essa coisa do Brad Bird, o Gadget dá problema, cara, é o tempo inteiro. Quando não é o Gadget, é o plano que dá errado, tipo naquela hora que, não, agora vamos trocar, vamos dar pro cara outro código, aí aparece, né, eles resgatam lá o cara que trabalhava no Kremlin, e aí ferrou, o cara vai reconhecer se o código for falso. E aí tem que mudar o plano completamente, porque o plano era aquela coisa de fazer os 2 quartos. A gente vai comentar melhor depois dessa cena, porque pra mim é a melhor cena do filme. Junto com a cena, obviamente, da escalada, que também é de tirar o fôlego. E, como a gente falou, pô, filme filmado em IMAX, cara, o Brad Bird bateu o pé na época. A gente sabe, a moda era o 3D, queriam filmar esse filme todo em 3D. Você imagina o filme todo escuro, como é que ia ficar? Né? Ia ficar uma bosta. Hoje você tem uma qualidade... Cara, eu vi esse filme hoje, de manhã cedinho. Ele tá com a mesma qualidade de um filme que eu tô vendo agora no cinema, por causa do IMAX, entendeu? Você vê até deformação de vidro na cena do prédio. O cara tá botando a mão assim, você vê o vidro deformando. Isso só em IMAX, meu amigo. Câmera comum não tem como pegar isso não. E aí o filme fica... É o refresh, né? O filme fica fresh completamente, porque, porra, ele tá ali com aquele frescor maravilhoso, cara. Trilha completamente atual, direção muito afiada, montagem ligeira. Esse filme aqui, cara, ele tem 2h10. Não parece, velho. Que a gente assistiu. Não parece. Não mesmo. Que a gente assistiu tem 40 minutos a mais e parece que tem 3 horas a mais. Parece mesmo. Ele consegue mostrar as mesmas coisas num filme de 2h10, no outro consegue fazer em 2h50. E ele não te dá respiro, cara. Esse filme aqui é ação o tempo inteiro. Entendeu? Ele não te dá respiro. Eu até não costumo gostar, não, tá? Quando tem filme assim, eu gosto de ter aquele respiro, aquele bate-papo. Mas esse aqui funciona tão bem, cara, é tão dinâmico, que você você embarca, você fala, vamos lá, tamo junto aí, vamos embarcar nessa daí, porque as cenas são tão boas, tão bem filmadas, como o John falou no começo, mise-en-scène perfeita, cara, tudo no seu lugar ali, que você fica maravilhado ali, cara. É o filme até que é bom ver uma segunda vez, você assistir e depois ver de novo, porque para ir reparando de como que o cara vai, né, estabelecendo ali todo mundo em cena. E isso só é uma coisa que só dá pra fazer no cinema, cara. Porque você pode amar o teatro, beleza, teatro, mas teatro é diálogo. Teatro não tem profundidade, meu amigo. Isso só o cinema que consegue dar, entendeu? Por isso que eu gosto muito mais de cinema do que de teatro, entendeu? Não tem, pra mim, não tem comparação. E aqui, cara, é o esplendor do cinema. Aqui ele aproveita cada campo, ainda mais em IMAX, né? Ele aproveita, cara, a tela inteira ali, o widescreen inteiro, para mostrar as cenas, cara. Essa cena em Dubai, no prédio, é filmado ali mesmo. Obviamente que o Tom Cruise estava cheio de cabo e tal, eles tiram os cabos, né, na computação gráfica, mas o Tom Cruise estava ali, meu amigo. O vento é o vento de verdade, entendeu? Então,
cara, fica muito incrível. Apesar do filme ter cenas que você olha e fala, cara, isso é uma mentirada da boa. Mas a franquia pede isso. A gente falou, eu e John, a gente falou no primeiro filme, que a franquia pede a mentira, cara. Essa franquia não é a verossimilhança lá do primeiro Superman. Aqui não é, cara. O Richard Donner aqui não teria vez. Aqui é filme pra mentira mesmo, cara. E funciona muito bem, cara. Combina com a franquia. Acho que o Edu falou, né, todo esse impacto visual, então acho que por muitos anos aí à frente, eu acho que a gente não vai ver uma coisa que a gente vê nesse filme, que são cenas filmadas realmente na Rússia, né? Em locação. Em locação, porque a gente sabe de todo o problema que tá acontecendo aí diplomático, Rússia, Ucrânia, enfim, que não vai... Acredito que não vai acabar tão cedo. E isso também viabiliza aí o filme, algumas produções serem rodadas lá, mesmo sendo 2011, a produção passou por todo um processo burocrático, né? Até porque está uma produção americana indo gravar na Rússia, mas mesmo assim eles conseguiram. E eu acho que mesmo você vendo, né, depois de mais de 10 anos aí de diferença, né, de já ter passado todo esse tempo, você vê que são coisas críveis, né? Eu sei que tem toda a explosão lá, mas eles usaram uma técnica, a mesma técnica que o Nolan usa no Batman Cavaleiro, no primeiro Batman, né? No primeiro Batman Begins, que é gravar com maquete, né? Aquela cena do Batmóvel pulando entre os telhados é uma maquete. E aqui também eles usaram o mesmo esquema de câmera, né? Usou efeitos práticos com digital, fez uma maquetezinha do Kremlin para aquela cena da explosão. Essa cena do Kremlin, o Edu tá comentando do Butch, mas eu acho que a gente podia voltar antes, porque essa cena é maravilhosa justamente por um ponto que você comentou, Nicolas. As coisas falham, entendeu? Que essa é outra parada, porque nos 3 primeiros filmes, tudo bem, o plano dá errado, mas o core ali sempre tá funcionando, eles são perfeitos, eles são maravilhosos, tudo tá certo, o Tom Cruise consegue descer no cabo e tudo é maravilhoso. Aqui não, cara, aqui tu começa a ver umas atrapalhadas, que é muita da mão do Brad Bird de fazer isso, o momento que eles estão entrando, inclusive, só um adendo, esse deve ser o Missão Impossível que eu mais assisti, cara, esse disparado acho que foi o que eu mais assisti, eu gosto bastante, teve uma época que ele tava na Netflix, eu assisti a ele direto, assim, porque eu acho um baita filme pipocão, e como o Edu comentou, ele não tem respiro. O único respiro que ele tem, eles estão comentando do plano que eles vão fazer já na cena de ação seguinte, então a parada é frenética. E eles estão tentando entrar, o Tom Cruise tá com aquela fantasia ridícula, né, com aquele bigodinho e tal, grisalho, e ele tá chegando, aí o cara pede identidade pra ele, e aí eles estão agoniados ali, ele dá a identidade, o cara coloca, quando o Tom Cruise olha pra baixo... O Simon Pegg, né, o Benji... Não carregou tudo. Não carregou tudo. Aí a câmera foca no olho do Tom Cruise e ele faz tipo assim... Cacetada, agora lascou. Aí o cara vai tocando e aí o bagulho tá lá no prédio, que também é uma cena muito bonita dela controlando, né, o balãozinho pela câmera fotográfica, pela filmadora, né, analógica ali. Cara, maravilhoso, sério. Toda essa montagem para eles chegarem lá dentro... E aí eles usam esse equipamento que é tipo uma cortininha, né? Que eles colocam legal, a cortininha. E aí é outra parada sensacional, porque nesse caso, nada dá defeito. Tipo, a cortininha funciona, só que ela funciona quando tem uma pessoa na sala. Né? Ela pega o que seria a visão. É interessante porque essa tecnologia a gente tem hoje. Eu estava até conversando com um amigo, tem um jogo chamado Star Citizen, que ele é um jogo de espaçonave. E ele consegue fazer o tracking da nave, né? Conseguir a nave através do teu olhar. Então tem um aparelhinho que você coloca em cima do teu computador e aí você olha para lá e a nave começa a inclinar para lá. Então isso é uma parada que a gente tem hoje para uso comum, né? E ele em 2011 deu provavelmente já tinha essa tecnologia, mas para uso militar, né? E aí ele tá filmando a cara de um ali e tal, de repente aparece outro, aí você vê a sala fazendo assim, cara, é muito bacana. E aí bate também, olha como uma parada frenética. Eles conseguem entrar. Quando eles chegam lá no final, alguém já roubou, alguém já pegou, eles estão no meio de outro assassinato e tá acontecendo outra coisa lá dentro. E aí eles entram na frequência deles. Nossa, é justamente para incriminar. E outra parada, cara, que eu acho muito maneira, eu morro de vontade. Se vendesse, eu não sei nem para que eu ia comprar isso, mas se vendesse eu comprava. É a jaquetinha, que é o terno do militar. Na hora que ele sai do negócio, ele tira e vira uma jaqueta comum de turista. Cara, aquilo é maravilhoso, cara. E é uma parada simples, não é nada tipo, uau, mega high-tech. Não, é uma jaqueta 2 faces. Ele tirou o terno, virou uma jaqueta esportiva e ele tá fingindo
Cara, maravilhoso, sério. E o Tom Cruise também tem um movimento de corpo ali que encaixa muito com a direção do Brad Bird. Eu super entendo ele não querer sair dessa franquia. Primeiro que ele é essa franquia, né? Acho que não tem como a gente até pensa, será que nos futuros filmes não vai ter Tom Cruise? Cara, essa franquia Pra dele. mim é melhor acabar. Exatamente, melhor não fazer. Não é à É toa igual o que Harrison virou- Ford. Não é à toa que virou Tom Cruise e Missão Impossível, né? Isso é Agora uma parada o nome- bizarra, né? O nome dele aparece. Recebeu, não sei se no Rio de Janeiro recebeu também, mas os brindezinhos, cara, é Tom Cruise, Missão Impossível, Impossível. aí o título do filme. Fala, caraca, é dele, cara, é ele. É o diretor, ninguém nem sabe quem é, muda, coloca 40 diferente, mas o nome em cima sempre é do Tom Cruise. O Nicolas mencionou o Nolan. O nome do filme tem uma certa inspiração no Nolan, né? Por causa do The Dark Knight, que é o nome do filme, é só The Dark Knight. Esse filme é chamado Protocolo Fantasma. Inspiração, falou, pô, se o Nolan fez e deu certo, por que a gente não pode fazer também? É isso. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre amarração de roteiro, coisa que eu nem ligo tanto, vocês sabem, eu não ligo tanto para roteiro, mas aqui é muito bem feito. Por exemplo, ele vai entrar na Rússia como um general russo. Então ele tem que falar o alfabeto cirílico lá, o idioma, perfeitamente. Porque se ele falar mal, o cara fala, pô, que merda de general russo é esse que fala um russo meio capenga. E aí o que o roteiro faz? Na cena da prisão, quando ele encontra lá com o camarada lá, o cara pergunta pra ele, mas você não é russo? Como assim? De tão bem que ele fala o russo. Isso aí amarra pra cena seguinte. E depois, quando a gente for falar da cena do prédio lá, eu vou falar de uma outra coisa que também aparece ali, que vai se interligar e que tudo funciona, cara. Que você vai falar, pô, mas por que isso aqui tá aqui nesse momento? O filme, ele explica. Então, isso é muito, muito bem feito, cara. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente tá aqui falando da cena do prédio, acho que a gente já pode ir pra ela, né? Até porque depois dessa cena da explosão do Kremlin, eles têm que fugir, né? Fogem de trem, um trem todo ali com um vagão todo especial pra IMF, né? E aí eles chegam em Dubai, que eles sabem, né, que a Sabine tá lá, a Léa Seydoux tá lá, pra vender os códigos pro cobalto, né? Eles pegaram isso, né, durante o filme. E aí começa, né, toda a questão de tipo, nossa, precisamos controlar esse prédio. Como é que controla esse prédio? Bom, tem uma sala ali dos servidores. E aí o Tom Cruise começa a loucura dele, né? Só dá pra entrar por fora. Só dá pra entrar por fora, não tem como entrar por dentro. E aí começa toda a loucura do Tom Cruise. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com altura. Eu não que eu tenha medo ou pavor, mas eu tenho uma certa aflição. Tem um local em São Paulo que ele é todo de vidro e você consegue entrar e você consegue ver, né, São Paulo de cima. Mas não tem dinheiro no mundo que me pague que eu vá nesse lugar. Não tem. Se você assistir Premonição 6, então aí que você não vai mesmo. Então, eu já assisti também. Meu Deus do céu. Aquilo dali, falaram que era um marketing pro local na vida real. Aquilo dali é um marketing completamente contrário. As avessas, né? Exatamente. Tem essa cena e aí você vê o making of desse filme, o Tom Cruise lá em cima na antena simplesmente do maior prédio do mundo. Não tem como. Não tem como fazer isso na vida real. Cara, ali nem o cão chega ali, cara. Nem o diabo tem coragem de chegar ali pra tentar o homem, cara. De tão grande que aquilo ali. Aí é bizarro, mano. Ali é um show de montagem também, porque os dois os quartos, né, teoricamente iguais ali, cara, é muito bem montado ali, as duas cenas acontecendo praticamente ao mesmo tempo ali. Tem a coisa do Tom Cruise, e aí o cara vai pra lá e o Simon Pegg tá com uma roupinha que tem umas mãos falsas, aí ele pega o diamante, leva pro outro, porque estragou o plano todo. Quando aparece aquele cara lá do Kremlin, estraga tudo, porque qual era a combinação? Nós vamos dar o código falso, o cara vai sair, aí tá tudo resolvido, a gente vai ficar com o código verdadeiro. Mas como ele leva esse cara que reconheceria os códigos, aí não tem jeito, cara, aí, né, não teria mais o diamante para trocar, então teria que dar um jeito, tiveram que resolver ali tudo na maciota. Até aí, tem uma coisa muito legal também, porque quando o Tom Cruise tá lá fora, ele tá com aquele óculos, né, de proteção, né, no olho e tal, com a luva e tal, uma das luvas não funciona, acho que é a direita que não funciona, aí ele tem que ir só com a esquerda e tal, né, e tem aquela cena depois também, já no final, quando ele consegue saltar, que Jeremy Renner segurando ele, a Paula... Ali, cara, ali... segurando, né,
E diz o Jeremy Renner que o cara que ele tava ali mesmo sendo segurado por uma pessoa, um dublê, e o dublê não tava prestando atenção no que tava acontecendo na cena, tava dando uma olhada no celular, tava dando uma checada no celular, que ele ficou apavorado nessa cena com medo de cair, cara. Mas deu tudo certo. E aí o que acontece? O Tom Cruise tá com aqueles óculos, ele guarda os óculos e tal, e aquele óculos vai servir para depois na cena seguinte, quando ele vai perseguir o Cobalto, porque tem uma tempestade de areia. E aí ele precisa usar os óculos para proteção. E aí, pô, se ele aparecesse com óculos do nada, ia ficar estranho. Fala, porra, onde é que apareceu esse óculos aí? Não, como ele tava naquela outra cena lá, elas se amarram, cara. Então isso é muito bem feito, cara. Eu achei isso muito legal. Falei, cara, esse filme aqui, você acaba de sair de um filme da franquia com uma montagem horrorosa, e aqui você vem com um montador, um editor aqui, cara, de mão cheia, cara. Então funcionou assim. Essa cena para mim é espetacular. Tem a cena da escalada, que é espetacular também, mas culmina também com uma montagem ali, uma edição perfeita, cara. Então é uma cena assim, muito rica, tanto tecnicamente como, né, visualmente, cara. Ela funciona assim na plenitude. E a gente sabe, eu comentei isso até no meu vídeo, que os filmes da franquia Missão Impossível, principalmente a partir desse 4, eles são construídos através das set pieces, né? Primeiro quais serão as cenas do filme? Vamos ter essa, essa e essa. Beleza, então já vamos começar a filmar essas cenas, né? Que, pô, demora muito tempo, tal, a preparação. E aí depois é que as pessoas vão montando o roteiro em volta dessas set pieces. Então ele funciona dessa forma, né? Então o roteiro aqui, beleza, o roteiro é importante, mas aqui no Missão Impossível né, não é tão importante assim. E aqui, cara, consegue fazer esse casamento aqui que é legal, porque ele consegue unir essas set pieces, mas também um roteiro muito amarrado. Não é um roteiro frouxo, igual a gente costuma ver, entendeu? Que a gente acaba nem dando importância. Mas aqui, quando tem um roteiro muito bem amarradinho, você também fica feliz, entendeu? Você vê essas cenas e assim, fala, cara, aí, o cara tá se preocupando com os mínimos detalhes. Então, né, tem essa parceria da direção com a edição ali também. Tom Cruise, obviamente, deve ter dado pitaco até dizer chega. O próprio J.J. Abrams também, que é outro cara que também adora se meter nas coisas. Talvez até por isso ele depois tenha saído, porque... né, ele e o Tom Cruise ali, dois macho alfa, não ia dar certo ali, os dois querendo bater de frente ali, o Tom Cruise provavelmente deve ter resolvido. É um baita de um vagabundo que não faz nada, né? Com a direção e tal, e se provou aí que depois o J.J. Abrams só fez merda, né? Tá até hoje aí patinando, né, não consegue fazer nada que preste, né? Tá aí bem escanteado, levou dinheiro do estúdio aí, porque recebeu uma baita de uma grana, não produziu nada. Da Warner, então, não era? Da Warner. Da Warner, acho que a Fox também, ele fez alguma coisa e acabou Mas o John... Tô esperando um filme bom dele desde Super 8. Ô John, eu queria perguntar uma coisa pra você. Sabe o que é Missão Impossível mesmo? É não ser um Castbacker Gold. Olha, gostou? Gostou essa foi boa. Sutil, nem percebi. Sutil, mas vai que vai, conta aí pra gente. Muito sutil. Cara, primeiro que você entra no rito de amizade do Tom Cruise, tá? Então você assina o cashback e nós arranjamos pra você o WhatsApp do Tom Cruise. Promessa, a gente vai atrás, tá bom? Mas além disso, você faz parte do melhor grupo da comunidade do YouTube de cashback, de podcast, tá bom? Por apenas R$5 por mês você faz parte do Castback Gold, tá bom? Você nos ajuda e muito, entra no grupo do Telegram, você pode, senhor aniversariante Nicolas Queduc, você pode decretar o nosso filme. Então você entra no grupo, você deu lá os seus R$5, você entra no grupo, você fala, galera, eu quero que vocês façam um programa do filme tal. A gente vai fazer. Não tem jeito, a gente vai gravar, entra na agenda do Cashback, porque esse é um dos vários benefícios de ser um Castback Gold. E como é que você pode nos ajudar? Você tem lá o Pix, que é o pcastback@gmail.com, tá bom? Que você vai estar o nomezinho do Edu e você vai estar ajudando em muito cashback. Ou então, se você quiser pelo cartão de crédito ou boleto bancário, você tem o catarse.me/castback, você entra lá, assina, se cadastra e por R$5 mensais você faz parte do Cashback Gold e ajuda e muito a nossa comunidade, tá bom? A realizar essa missão maravilhosa que é fazer o cashback toda semana aqui com vocês, tá bom? A gente tá falando dessa cena, né, que ela escancara ainda, da cena do Burj Khalifa, né, acho que ela escancara ainda mais,
né, todo esse primor técnico do filme, porque a gente percebe, acho que esse é um movimento que até tem lá nos Jogos Vorazes, se eu não me engano, não sei se é no primeiro ou se no segundo, não me recordo agora, mas que quando troca para lente, né, para câmera IMAX, as bordas elas somem, e aqui acontece a mesma coisa, né? Você vê que some a borda e aí você tem aquela cena totalmente preenchida na sua TV, enfim, no cinema. Isso deve ter sido sensacional. Não assisti esse filme no cinema na época, mas você tem toda essa parte, né, que o Edu falou da montagem, que é muito boa. Tem um quebra-pau entre a Jane Patton e a Léa Seydoux aí, pra quem gosta, enfim. E aí tem toda a perseguição do Tom Cruise, né, com o Cobalto. Pra quem gosta, né? Quem gosta de ver mulher bonita brigando. Maravilha! Coisa linda. E aí, né, tem toda essa perseguição até o ponto que eles, né, como esse filme é muito, vamos do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, eles têm, né, que ir atrás do Cobalto aí na Índia, né, que eu acho que também tem lá o product placement da Audi com carro elétrico, né, lá já em 2011, é um carro sensacional. E aí a gente caminha, né, pros finalmente do filme, que tem toda essa parte do plano. Eu acho assim, eu não sei vocês, eu vou perguntar já, né, o que vocês acham, mas eu acho que é a parte do filme ali que ele dá uma escorregadinha. Acho que é uma barriguinha ali que não precisava, sabe? Eu sinto isso. Mas pelo menos rende, né, o Tom Cruise ali na luta com o Cobalto no estacionamento, né, naquele estacionamento vertical. É que a cena do Burj, ela é tão boa, só que ela é tão bonita, né? A gente tá é céu o tempo todo, uma altura maravilhosa, você chega dentro de um estacionamento cheio de CGI, porque parece muito que é tudo CGI ali, aqueles carros indo e vindo e tudo mais. Aquele cara nem combina tanto, tu vê que aquele cara não é um maluco de briga física, tá ligado? O maluco tá de terninho, colete, tá com a barriguinha ali mais... né? O cara não ia aguentar ficar correndo do Tom Cruise, entendeu? Principalmente do Tom Cruise, que é conhecido pela corrida, né? Então, realmente, cara, é uma série de coisas assim que acaba não casando muito e você pouco lembra. Eu fui reassistir assim e falei, nossa, eu nem lembrava dessa cena, porque ela tem uma tirada mais cômica. Eu acho que dessa nova levada, esse é o filme mais cômico que tem. Ele toda hora tenta emular, assim, um humor ali das situações e funciona, tá? Não acho que não funcione, não. Acho que é na medida. Mas acaba não sendo tão legal quanto tudo que a gente viu antes. A gente viu a cena do Kremlin, que é muito boa. Do Kremlin. A gente viu a cena do Burj Khalifa, que é muito boa. A de abertura mesmo da prisão é bem bacana. Toda uma montagem enorme. Tudo é numa escala gigantesca. E você chega na luta final, é uma escala pequena, né? Tipo, assim, num carro eles estão brigando em cima de um carro, tal, não sei o quê. E aquela loucura pra maleta é bacana, mas realmente, tipo, tu lista todos os momentos no filme e esse fica bem abaixo, assim, cara. É um dos mais chatinhos dentro do filme. Acho que é até por questão da cena anterior ter sido tão boa. Essa parte na Índia, aquele indiano lá também, empresário também, não acho. Nossa. Chatinho pra cacete. Tal, ficar dando em cima da mulher, o cara feio pra cacete se acha um fodão porque tem dinheiro, chato, sem graça, né? Essa parte realmente, acho que pela outra ter sido tão boa, aqui acaba não conseguindo manter o mesmo ritmo ali, né? O desfecho não é tão satisfatório quanto o restante do filme, mas, cara, como o restante é tão bom, acaba ficando, né, até em segundo plano ali, você até passa um paninho ali para resolver a situação. Agora, sacanagem é o personagem do Tom Cruise deixar o personagem do Jeremy Renner o tempo inteiro ali naquela agonia, achando que foi o causador da morte da esposa do Tom Cruise, do Ethan Hunt, e no final a esposa do cara não morreu, a esposa do cara aparece ali no final, aí o Ving Rhames aparece lá, o Luther, né, que a gente sentiu falta, porque, né, é o trio ali principal da franquia, agora, né, a partir desse com o Simon Pegg, acho que agora já é definitivo, né? Eu não vou dar spoiler aí, assistam aí o novo filme, né? Então, acredito que não vou ter todos no próximo filme, vai ter gente saindo aí, mas, cara, funciona muito bem. Aí a cena final, assim como a cena de ação não foi tão boa, caiu um pouquinho, mas eu acho que o encerramento é legal. Ele mostrando a esposa
lá e tal, eu acho que funciona bem. Eu acho que, né, é uma boa justificativa que ele dá, ele fez aquele, né, matou aqueles sérvios todos para poder, né, encobrir a coisa da esposa dele ali ficar segura, tal, e aí o Jeremy Renner você vê que tira um peso das costas ali por saber a verdade e tal, e aí combinam de fazer uma próxima missão, né, para os próximos capítulos ali, mas acaba que, né, o Jeremy Renner até volta, mas não fica pouco tempo ali, aparece muito menos no filme seguinte, né, a Paula Patton não aparece no próximo filme, né, as mulheres vão sempre mudando, fica só o trio masculino ali, mas as mulheres em torno estão sempre mudando, aí você tem depois Rebecca uma Bond Girl, né, cara? Bem uma Bond Girl, assim, do filme e tal. Não tem uma Money Penny, não tem uma Money Penny nessa franquia, que, né, no 007 tinha lá a secretária lá que sempre aparecia, aqui não tem. Então o trio masculino ali, a partir desse filme, ele vai aí até os dias de hoje, mas acho que encerra muito bem, né? E como encerra sempre com a música do Lalo Schifrin, fica difícil encerrar no ponto baixo. Então, você ouve a música, você já fica feliz de novo, entendeu? Então, funciona muito bem ali. Eu gosto desse finalzinho ali do desfecho ali, os últimos 5 minutos ali, eu acho que volta de novo a subir ali a barra e aí termina como termina bem, você fica feliz e aí até esquece desse recheiozinho aí do final, que realmente é o ponto mais baixo do filme ali. Mas também é aquela coisa, é o ponto baixo comparado ao resto do filme. Se de repente tivesse no outro filme, a gente até acharia bom. Se fosse num filme mais ou menos, essa cena até cresceria ali de tamanho. Mas como é um filme muito bom, muito bem dirigido, você olha, parece que essa cena foi dirigida por outra pessoa, né? Uhum. Você olha e fala, cara, tá diferente aqui, tem muito CGI, né? Não funciona bem como o restante das outras cenas lá, que a gente fica ali na ponta da cadeira. Essa daí você tá querendo que acelere e termine logo, que você já sabe como é que vai ser e que se resolva ali. Mas foi muito bom ter assistido esse filme de novo, porque, ao contrário do que o John falou, eu já tinha bastante tempo que eu não assistia. Então foi legal, até algumas coisas eu nem lembrava, foi legal aí relembrar. Né? Você lembra das principais cenas, essa cena de Dubai não tem como esquecer. Mas algumas cenas, por exemplo, a coisa do anel lá, eu não fazia nem ideia. Eu não lembrava nem do cara do Lost no começo do filme lá, né? Mas aí foi legal rever, até porque eu nem tinha visto Lost na época que eu fui ver Lost agora, cara. Eu sou um cara que deixa as coisas passarem e acabo vendo depois. Fiz isso também com Breaking Bad, eu fui assistir bem depois. Também o Lost eu assisti agora, coisa de 1 ano atrás, então eu nem sabia quem era o cara do Lost, mas foi legal rever, cara. E essa franquia é sempre legal você tá vendo o filme. Já é o quarta vez que a gente trata de filme do Missão Impossível. Eu fiz o vídeo, né, do filme agora. A gente fez o podcast do Acerto de Contas parte 1. Fizemos recentemente o primeiro Missão Impossível e agora estamos fazendo o Protocolo Fantasma. Então já é a 4ª vez que a gente trata de Missão Impossível aqui, né? Daqui a pouco a gente vai completar aí os 8 filmes aí. Né? Porque é legal também. Mais, né? Eu quero trazer o do John Woo também, porque as pessoas falam mal pra cacete e eu não acho tão ruim não, cara, vou ser sincero. É o 2? É o 3? Ele tem uma estética completamente diferente dos outros. Ele é meio datadão, assim, né? Ele é John Woo. Você pega, cara, ele tem muito a pegada da Outra Face, cara. Ele tem muita pegada da Outra Face. Eu vi uns trailerzinhos fagulhas, explosões e tal. Moto, né? Alta velocidade. Ele é diferente. É o estilo de ação do John Woo que eu gosto. Tem gente que pode não gostar, mas eu curto, eu consigo ver mérito ali. E eu queria até rever, porque já tem um tempinho que eu não vejo. Eu gosto muito do 3, mais por causa do vilão do que até do filme, porque pra mim, de todos os filmes, o melhor vilão é o do 3, do Philip Seymour Hoffman, até porque é o melhor ator que fez vilão em toda a franquia, né? Você pega um Esai Morales e você tem o Philip Seymour Hoffman, você bota do lado a lado. O Esai Morales, como eu brinquei no meu vídeo, ele vai ser sempre o irmão do Hit Valens do La Bamba, entendeu? Eu não consigo lembrar dele fazendo outra coisa, até porque é um ator, né, que não tem essa qualidade artística aí toda. E, pô, você tem o Philip Seymour Hoffman fazendo, mesmo com a direção do J.J. Abrams, que eu não curto tanto, mas, pô, você tem o melhor vilão da franquia aí, cara. E é um filme legal também pra gente trazer aí futuramente, né? E outros filmes do Tom Cruise também, tem muita coisa boa do Tom Cruise aí pra gente falar ainda. Tem Colateral, do Michael Mann, que eu acho muito bom, tem o Magnolia, né?
Tem o Nascido em 4 de Julho, que, porra, é um filmaço. Então tem muita coisa boa aí pra trazer do Tom Cruise. E até os não tão muito bons, até pra gente dar uma risada aí das galhofas também. Coquetel também, que é uma porcaria, mas, porra, é um filme, né, que é puro suco de anos 80 ali também, que é mó barato, né? Então tem bastante coisa aí legal do Tom Cruise. Tom Cruise tá sempre aqui no Cashback também, né? A gente tá sempre falando aí de filme dele. Tem o Jerry Maguire também, que é um filme legal, né? Questão de Honra. Tem muito filme do Tom Cruise bom pra gente falar ainda. Você falou sobre a Paula Patton, né? Tem um filme, cara, que eu sou doido pra trazer aqui no Cashback, que é o Déjà Vu, que é com ela, né? Ela, o Denzel Washington, tem o Val Kilmer Cara, também. nem lembrava. Cara, Déjà Vu é esse legal. filme- Déjà Vu é inspirado num livro do Philip K. Dick, não é? Num conto? Se eu não me Isso engano. mesmo. Isso Sabe, aí. policial e tal. E é um filme assim que eu também já devo ter assistido 1 bilhão de vezes, passava Esse filme é direto na bom. TNT. Esse filme É maravilhoso, do- é cara, eu acho do- incrível. Do Tony Scott, né? Direção do Tony Scott, irmão do Tony Ridley Scott. É Scott. um dos últimos Uhum. filmes dele, não é? Sim, Que depois, sim. infelizmente, ele se matou, né? Se suicidou. Ele tem no Disney Plus, acho que dá pra gente futuramente trazer. Aí tem muita coisa boa pra trazer ainda no Cashback, essa é a Tem. grande verdade, não? Tem. É isso aí. E é isso, gente. Acho que fechamos, não? Fechamos. Fechamos. Senhor... Tá satisfeito, senhor aniversariante? É o senhor que manda aí, cara. Cara, eu tô satisfeito sim. Eu acho que eu fiquei com dúvida de que filme trazer. Eu não queria trazer outro filme do Nolan pra não ficar muito marcado. Eu falei, bom, vamos pegar aqui. A gente tá na semana, né, de estreia do Missão Impossível 8. Aí vamos falar de Missão Impossível. Acho que trazer esse filme. Eu queria muito falar do filme do Fallout, né? Acho que é o 6. Eu gosto muito daquele filme, mas eu acho que pra gente continuar assim nesse, vamos dizer, nesse completismo do Cashback, vamos falar do 4, mesmo que a gente não tenha falado do 2 e do 3, mas vamos aqui nessa virada de chave da franquia, né? Mas eu gostei, eu tô feliz com o resultado, gente. É isso Show de aí. bola. Então é isso aí, a gente se vê. Lembrando que todo dia, de segunda a sexta, tem vídeo novo aqui de resenha de filme feito pelo Edu Schneider. E toda quarta-feira nós temos Castback Hype pra você às 8h45. Às 8h45 começa a estreia do episódio. Tá bom? Lembre de ajudar o Cashback, de se tornar um Castbacker Gold. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, galera! Esse episódio vai se autodestruir em 3,